Meus queridos, é uma alegria enorme estar aqui hoje. Há muito tempo nós já estivemos aqui, estivemos entre 2011 e 2014, se não me falha a memória. E quando estivemos lançando um dos nossos livros da editora, no mesmo momento em que Lu Priolo, o autor, veio para alguns dias de um encontro nessa área de aconselhamento que a sua igreja promoveu. Eu estava aqui naquele dia, uma alegria enorme retornar, um tempo muito especial para mim e para minha esposa. Oramos durante toda a semana e durante os dias todos de convite que o pastor Erickson, o reverendo Erickson me deu. Pastor é porque eu estou acostumado com batista, né? Não estou acostumado com presbiteriano. O reverendo Erickson me deu. E então nós desde lá estamos orando, e essa semana particularmente foi uma semana muito especial de devoção a Deus, orando, pedindo que Deus falasse profundamente ao nosso coração aqui. E eu quero pensar em alguns tópicos. Eu pensei em como é que a gente poderia organizar o nosso tempo aqui, e seguramente eu poderia falar sobre o tópico de hoje, os 4 dias, e seria uma grande bênção. Isso certamente nos ajudaria muito a pensar sobre o que a Bíblia diz sobre legado. Qual legado você está deixando para os seus filhos? Qual o legado que você está deixando para a sociedade na qual você vive, a comunidade na qual você vive? E seguramente aqui nós temos um mundo para explorar, e nós vamos ter que nos deter em um ou dois aspectos desse universo tão vasto que é o legado que uma família, pai e mãe, podem deixar para a geração seguinte. E seguramente uma das áreas mais difíceis, certamente, para nós lidarmos é diante daquelas situações quando somos ofendidos. E eu queria pensar especificamente, por causa do nosso tempo, em um único legado hoje à noite aqui. Qual o nosso legado à geração seguinte quando somos ofendidos? O que exatamente nós estamos deixando de legado para aquelas pessoas, especialmente as ovelhas mais caras dos nossos apriscos, que são nossos filhos e, no meu caso, netos? Ofensas geralmente são acompanhadas de vários ressentimentos, manifestações de ira, ênfase nos direitos pessoais, autocomiseração, e nós temos aí até mesmo em alguns círculos, em alguns momentos, chegando àquele ponto de um desejo menos comum no nosso meio, mas um desejo de retaliação, enfim. E isso pode acontecer nos mais diversos relacionamentos que nós temos na nossa sociedade. E eu quero pensar com vocês aqui como é que os nossos filhos podem aprender a lidar com ofensas. Filhos terão que lidar com ofensas. Nós somos aqueles que ministrarão aos filhos, em primeiro momento, aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Pais têm a oportunidade de modelar seus filhos, e eles têm a oportunidade de pegar os seus filhos e fazê-los ver como essas coisas vão acontecer. Os nossos filhos vão sofrer na escola, eles vão sofrer injustiças, eles vão sofrer ataques, vão fazer também, e vão ser ministradores de tais coisas também, mas eles vão sofrer algumas agressões, muito possivelmente vão sofrer na mão de algum rapaz ou de alguma moça que está na sua escola. Mais tarde eles vão sofrer na vida, muito mais tarde sofrerão no trabalho, e eles sofrerão. E de alguma maneira vai haver um pensar sobre isso, e eu preciso pensar como é que eu deixo e modelo a minha geração dos meus filhos quanto ao perdão. E é um tema difícil de considerar, e eu falo isso, e quando eu prego sobre isso, eu prego com muito temor e tremor, porque, como foi mencionado aqui, eu sou casado, tenho filhos, tenho filha, tenho netos, tenho neta, e certamente eu prego com muito temor quando nós falamos sobre esse assunto. Eu penso que você pode imprimir uma marca
muito especial na vida de seus filhos. E seus filhos podem aprender com você como é perdoar biblicamente. Esse é um legado muito especial que você vai deixar para os seus filhos. Como pastor, nesses quase 40 anos de ministério, muitas vezes algumas palavras foram rudes, muito rudes, e algumas vezes injustas, e não poucas vezes injustas, muitas vezes como tal. E eu volto para casa quando os meus filhos ainda pequenos, eu tenho que administrar não só o meu coração, mas aquilo que eu vou dizer para eles e como eu vou lidar com essas questões. E nesse sentido nós tomamos algumas decisões lá em casa de como nós lidaríamos com algumas dessas situações difíceis. Todos nós somos influenciáveis e todos nós somos influenciadores também. E nós temos esse nosso papel e ele foi designado por Deus, influenciar para a piedade. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Eu vou ler alguns textos para você, não precisa abrir esse. Tu inculcarás a teus filhos o que? Estas palavras que hoje te ordeno, e que antes de inculcar estarão no teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e são elas que você vai inculcar aos seus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. E seguramente você tem aqui um modelo de que você pode comunicar para a sua família o quanto o Senhor administra e toma conta, e Ele é Senhor de todas aquelas áreas difíceis de serem administradas. É esperado e é desejado por Deus de que um filho seja influenciado para a piedade por seus pais, e o nosso legado deve ser uma influência que vise a glória de Deus e a transformação do nosso filho, do coração dele, à semelhança de Cristo. Estou pensando que nós estamos falando a mesma coisa, de que não queremos que nossos filhos sejam melhores, queremos que os nossos filhos sejam parecidos com Cristo. É uma barra um pouquinho mais alta. Nós queremos treinar os nossos filhos para que eles sejam semelhantes a Cristo no que eles veem, no que eles falam, no que eles pensam, em como agem, suas motivações, seus propósitos, suas intenções, e é isso que nós queremos fazer com os nossos filhos. E quando escolhemos nos submeter a determinadas influências, a gente precisa saber que elas podem nos conduzir para lugares muito diferentes daqueles que nós pensávamos. Quando você abre a parábola do semeador, e não precisa abrir esse texto exatamente, nós vamos ler longamente um outro aqui, você tem uma semente que caiu e ela foi engolida por uma série de coisas chamadas aí a riqueza e a fascinação desse mundo, atraiu aquele indivíduo, influenciou, e de repente ela murcha. Aquela semente estava lá, mas ela murcha por causa da influência que recebeu. O livro de Provérbios nos ensina de que muito do que você pode repetir é influenciado por quem você escolhe seguir. E essa palavrinha escolher não é uma palavra agradável para a cultura brasileira, porque nós estamos acostumados a encontrar muitas vezes a culpa em alguém fora da nossa própria vida, em alguma situação passada, em algum momento passado na nossa vida. E o livro de Provérbios ensina, em Provérbios capítulo 13, verso 20, quem anda com os sábios será sábio. O amigo dos perversos, o hebraico diz ali, a possibilidade ele vai gritar de dores. Quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que anda com os perversos, ele vai gritar de dores. Um filho pode escolher, e você vai ver isso na sequência, porque nós vamos falar de legado hoje, um aspecto pequenininho só. Nós vamos falar sobre as expectativas do pai amanhã. No domingo cedo, os filhos fazem escolhas, e no domingo à noite, a influência dos pais com o Evangelho na vida deles. Filhos fazem escolhas, mas isso nós vamos ver no domingo pela manhã.
Determinadas influências somos encorajados a evitar. Se você estiver perto de uma pessoa irada, o texto de Provérbios diz: não ande com o iracundo, para que não aprenda as suas veredas, para que você não aprenda os seus caminhos. E pode ser que nessa caminhada você vai caminhar com ele ali e você vai aprender os seus caminhos. Provérbios 22, versos 24 e 25. E certamente eu preciso ajudar os filhos a pensarem sobre quais são as influências às quais eles devem se submeter. Um homem, um escritor, autor de um dos nossos livros, ele disse certa vez que encontrou um rapaz dentro da igreja que disse: eu nunca tive uma referência de homem, de marido e de pai na minha casa, então eu sou muito do que eu sou por causa disso. E então Paul Tripp, ele disse para aquele indivíduo: você não tem nenhum homem piedoso na igreja que você pode imitar? Não há ninguém na igreja que você possa imitar? E certamente aquele moço tinha uma imensidão de pessoas que ele poderia colar para imitar. E certamente nós precisamos ensinar os filhos a quem eles devem imitar e perto de quem eles devem chegar. Mas nós estamos pensando em como ele deve perdoar quando for ofendido. Filhos são influenciados e pais exercem uma forte influência sobre eles desde o princípio da vida. Eles terão que escolher mais tarde modelos a imitar. O mundo engana, Efésios 5:6 diz: o mundo engana com palavras vãs. Efésios capítulo 5, verso 6, próprios dos filhos da desobediência. O mundo engana com argumentos aparentemente convincentes. Colossenses capítulo 2, verso 4. E em 1 de João capítulo 3, verso 7, você vai ler que o mundo simplesmente engana. E então nós vivemos numa sociedade enganosa, que ela é cativante e seguramente ela é influenciadora e exerce um papel poderoso na criação dos nossos filhos. E visando deixar esse legado, eu quero pensar que forte influência você pode exercer sobre o seu filho quando você olha para essa área da vida que é tão importante para você. Eu já contei isso aqui, mas eu quero ilustrar para você como essas coisas são difíceis de administrar. Quando comecei meu ministério em Pedras Vivas, 1986, no ano de 87 eu me mudei para a Palavra da Vida, o Seminário Bíblico em Atibaia, e nós morávamos em duas casas, São Paulo e Palavra da Vida, e foi um ano só de uma experiência riquíssima para nós, onde nós estivemos perto de grandes homens ali, mas de maneira muito particular foi muito especial por aquilo que eu aprendi na minha igreja e que Deus trouxe muita luz. Numa determinada situação foi uma decisão da igreja tomar uma decisão de disciplinar publicamente algumas pessoas, e a igreja disciplinou aquelas pessoas que lá estavam. E no momento seguinte eu recebo um vizinho, coisa acontecendo de modo contínuo, assim, uma coisa atrás da outra. Eu recebo um vizinho me esperando num dos domingos que eu estava ali para pregar, e ele está batendo o pezinho assim na porta, no portão, esperando o pastor chegar. Na época uma igreja muito pequena, bem pequena, num bairro muito pobre, e nós estávamos ali naquele momento, e eu não sabia do que se tratava, e mais tarde chega a notícia de que alguém foi entregar uma revista Playboy em meu nome para os vizinhos da igreja. E eu olho para aquilo e disse: puxa, isso não é só um atentado à minha moral, é um atentado à minha inteligência, não é? Eu não mandaria uma revista dessa para a minha igreja. Mas aquilo foi feito por um dos membros excluídos. E um deles, então, eu liguei para a Editora Abril e eu queria saber
no ardor da minha juventude ainda, meus 30 e poucos anos, eu queria saber quem era a pessoa, não é? E eu liguei lá na Editora Abril e eles me disseram: o senhor fez uma assinatura aqui assim, 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 não é? E me deu o telefone que lá estava. Eu preciso tomar uma decisão. Como é que eu vou responder a isso? De que maneira eu respondo a algo tão agressivo e que pode minar o ministério do pastor, porque isso traz e pode trazer aquela desconfiança do hino que nós cantamos, que a desconfiança, ela mata o amor. Foi isso que nós cantamos, não foi? E então, nós tínhamos que lidar com isso. Eu preciso chegar em casa e eu preciso pensar o que eu vou fazer, eu preciso pensar quais são as palavras que eu vou usar, mas, sobretudo, eu preciso administrar o meu próprio coração. Qual o meu propósito? O que me motiva a fazer o que eu quero fazer? E então nós começamos a olhar para inúmeros textos das Escrituras. E nós vimos, e eu estudei sobre isso, e fiquei vendo que perdoar é próprio do caráter de Deus, e ele diz isso lá em Isaías capítulo 1, verso 18, se os seus pecados são como a escarlate, vinde a mim, arrazoemos, e eles se tornarão alvos como a neve. É próprio do caráter do nosso Deus perdoar, é próprio do Filho perdoar, é próprio de Cristo, do nosso Senhor perdoar. E quando você olha o livro de João e os detalhes da cena da prisão e crucificação, quantos abandonos e pecados ali. Perdoar é o oposto de desprezar, de retaliar, de ressentir, ou o famoso eu não estou nem aí. Perdoar tem a ver com o nosso entendimento de quem Deus é e de quem nós somos e quais são os seus propósitos. E mais do que isso, eu tive que administrar isso no coração dos filhos e da esposa, porque eles sentiram o golpe mais do que eu mesmo senti. E de alguma maneira eles sentiram como se, por que fizeram isso com o meu pai? E a minha esposa dizia, não é justo o que estão fazendo com você. E de fato não era mesmo. E intimamente eu tinha a mesma sensação. Mas eu pensei, não foi isso que o Senhor fez comigo? Eu não sou aquele ofensor, aquele filho da ira que o Senhor resgatou com o seu sacrifício na cruz. Não sou eu essa pessoa? E então começamos a tentar descobrir algumas verdades, e aí sim eu quero que você acompanhe comigo alguns textos que eu quero ler com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E nós vamos andar um pouquinho nesse primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deixa-me ver se eu estou no texto adequado aqui para você, quando nós vamos pensar um pouquinho sobre a ofensa. Eu disse primeiro, né? Vocês entenderam o primeiro, mas eu falei segundo, não é? Eu falei segundo. Segundo Samuel, capítulo 16. Eu queria pensar com você uma situação que ele já sabia que iria acontecer com ele. Seguramente Deus já tinha advertido Davi do que iria acontecer após o pecado dele com Batseba. Independentemente do fato de Deus ter advertido Davi sobre o seu futuro, de alguma maneira você tem aqui uma injustiça sendo praticada e uma perspectiva sendo olhada pelo rei Davi. Quando você olha para o capítulo 15, você vê que ele tinha um filho. E ele tinha um filho que não só queria, de alguma maneira, tirar o pai do trono, Absalão. Quem tinha um filho como Absalão, eu gosto de brincar dizendo que não precisava nem de Satanás na vida, bastava aquele filho basta para atormentar a vida. E seguramente aquele filho trouxe muita dor para esse pai, e ele disse, eu quero matar o meu pai.
eu quero matar o meu pai. Você acha que isso está distante da igreja? Eu tenho amigos queridos numa igreja em que o filho disse: pai, eu quero enfiar uma faca na sua barriga. Mãe, eu quero matar você. Amigos em algumas igrejas que nós conhecemos. Difícil isso, não é? Era o que Absalão queria fazer com o pai Davi. Aí ele chama um grupo e obedece a esse chamado de todos eles que queriam que ele ficasse no lugar do seu pai, e ele começa uma perseguição. Os fiéis de Davi então começam a dizer para Davi: foge, vai embora. Capítulo 16, verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Vejam bem a cena. A cena é daquele homem pirado, parente de Saul. Ele viu aquele rei enfraquecido, debilitado, e ele disse para aquele rei: você é um maldito, você é um maldito. E enquanto o rei fugia, homens do seu lado, homens de guerra, acompanhando a ele saindo da cidade, deixando seu trono, porque seu filho queria matá-lo, e a turba dizia: assume o trono. Ele atirava pedras, verso 6, contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Que dia, hein? Esse homem apanhando, sofrendo maldição e sendo atacado fisicamente, amparado por pessoas, homens de guerra, capazes de ir até lá e resolver isso em 1 minuto. Aquele piedoso homem, ele seguiu o seu caminho. E aquele maldizente homem também seguiu, verso 7. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Homem de Belial, considerado escória da sociedade, talvez aquela pessoa mais assassina que poderia ser, mais sanguinária que poderia ser. Então ele diz: o Senhor te deu hoje a paga de todo o sangue na casa de Saul, cujo reino usurpaste. Usurpaste? O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. E então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Ele representa a maioria. Ele representa o pensamento da maioria. E ele está dizendo: esse homem não pode fazer o que ele está fazendo e nós temos que calá-lo. Eu vou até lá e vou tirar a sua cabeça. E seria justo, porque aquele que mexesse com o ungido do Senhor, e o ungido era o rei de Judá, ele poderia ser até mesmo morto. E então você tem uma resposta que é impressionante dada por Davi. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Quando cheguei nesse texto, eu fiquei pensando na minha experiência pessoal. E então, eu tenho aqui um texto de um homem que está sendo ofendido, agredido, fisicamente, verbalmente, e ele está sofrendo todo tipo de injustiça e ofensa. E ele olha para aqueles homens que estão do lado dele e ele diz: se Deus assim definiu, por que eu não vou lidar com isso e entender isso como sendo algo vindo da parte dele? E aí começou o primeiro discernimento que eu preciso passar para os meus filhos como um legado. O perdão bíblico é capaz de enxergar o ofensor
como instrumento de Deus na vida dele. O perdão enxerga o próprio ofensor como um instrumento de Deus na vida dele. E isso é uma coisa que a gente quase não pensa. E eu poderia olhar para isso e sair considerando que há um Deus soberano que gerencia todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se de alguma maneira eu sou ofendido, de alguma maneira aquilo faz parte de um plano maior de Deus. Sabe o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 2? Eu mantive vocês no deserto por 40 anos, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, e se vocês me temeriam, obedecendo os meus caminhos. Alguns calores, eles servem para trazer luz sobre o que está no nosso coração, mas eu estou sentado na mesa, os meus filhos me olhando, esperando algo de mim, e eu preciso pensar, que legado eu vou deixar para eles? Que legado eu vou deixar para eles? Acerca de como eu devo lidar com essa situação. Então eu disse a eles, queridos, embora seja muito difícil para mim lidar com essa situação, eu quero que vocês saibam de uma coisa: há um Deus extremamente amoroso, e então isso gerencia o legado que eu estou deixando. Eu quero que meus filhos cresçam dessa forma. Eu quero que eles olhem as possíveis e quase certamente as futuras ofensas que receberão por uma perspectiva bíblica, com uma lente bíblica. E eu queria que eles entendessem isso, e eu estou dizendo para eles, então, nossos almoços e jantares, eles eram regados a muita conversa. E essa foi uma coisa boa, e nós estávamos dizendo ali, há um Deus gerindo um plano perfeito. E nós precisamos lidar com o nosso coração. Deus usa até mesmo pessoas ímpias ou maldosas ou mal intencionadas, ou irmãos queridos que muitas vezes talvez vão agir de alguma maneira que não deviam. Isso traz luz. E Ele está dizendo, se Deus é Deus quem está fazendo isso, por que é que eu iria dizer algo diferente? Por que é que eu iria dizer, deixai, o Senhor ordenou? Claro que ele estava dentro do contexto em que ele estava inserido, e o contexto dele, ele já antecipava isso. E então, nós tomamos a decisão, minha esposa e eu, de que nós iríamos falar com os filhos de uma maneira que indicasse a inclinação do nosso coração perdoador para aqueles indivíduos que lá estavam. Para todos aqueles que participaram desse processo, eu fui atrás deles posteriormente e disse, não convém que seja assim, nós somos irmãos e precisamos lidar com isso, nós vamos nos encontrar em diversos lugares, compartilharemos o céu, podemos pensar num retorno, pelo menos a um convívio fraternal. E todos eles disseram, não. Mas aí eu fiz o que eu tinha que fazer, concorda? Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui até eles e tomei a decisão de dizer para cada um deles do meu desejo de restaurar o que é possível restaurar, e infelizmente isso não foi possível restaurar. Mas quando você vai para o mesmo livro, segundo livro de Samuel, capítulo 19, é um resumo do que aconteceu. Aconteceu que naquela batalha dos homens de Absalão com os homens de Davi, nós temos ali uma morte, e Absalão morre. E aí, se você quiser ler o texto como ele morreu, você vai fazer uma bela devocional lendo o que está escrito de 16 até 19 de 2 Samuel. Mas quando acontece desse homem morrer, então o rei Davi volta a reassumir o trono. E agora ele vai voltar para Jerusalém, de onde ele fugiu. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Não te parece estranho? Não te parece estranho que aquele que disse que ele era um homem de Belial, amaldiçoado, que atirou pedras, que acompanhou o dia inteiro jogando terra sobre ele, agora seja o primeiro que vai recebê-lo no retorno?
será que esse moço está tão arrependido assim? E certamente ele diz, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e 20 servos, e meteram-se pelo Jordão e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. E então respondeu Abisai, filho de Zeruia: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Uma coisa é verdade, esse moço disse: eu não matei na ida, eu quero matar na volta. Eu consigo fazer isso. E então Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei hoje que sou eu o rei novamente em Israel? Então o rei disse: não morrerás, eu juro. Nós vamos dar uma dimensão para os nossos filhos do que significa perdão, quando nós olhamos para isso e dizemos para eles: sabe o que aconteceu com essa ofensa? Papai olhou para o coração dele e viu o quanto o coração dele tem vingança, ressentimento, amargura e muitas vezes desejo de retaliação. E inúmeras vezes eu não vejo sequer a mão de Deus naquilo que está acontecendo. E eles estão assimilando. Mas eles vão para a escola. E na escola vem um rapazinho e dá um croque na cabeça de um deles. E ele volta para casa. E ele diz: pai, o menino me bateu. E então eu tenho que dizer para ele o quê, hein? Eu vou pôr você no jiu-jitsu. Ninguém mais vai bater em você. Eu vou fazer você estudar alguma coisa, artes marciais. Eu poderia dizer qualquer coisa para ele. Mas eu disse para ele: não é isso mesmo que Deus quer fazer com você? Deus não está usando esse moço para que você cresça em um amor perdoador por aquele que te ofende? Não é Deus trazendo para você? E isso vai fermentando na família. E eu vou deixando um legado para eles. E quando chega um dado momento da caminhada, de tantas ofensas que eles vão passar, seguramente você tem aqui um indivíduo olhando para aquilo e dizendo: eu sei que há um Deus que é aquele que está por trás disso. Eu tive 2 carros roubados em São Paulo, muito comum lá. E tinha a Bíblia dentro do carro, nós oramos dizendo: Senhor, que o ladrão pelo menos abra a Bíblia para ler João 3, alguma coisa assim. Enfim, um dos carros não era meu, e eu preciso definir com meu filho como é que eu vou, ou com meus filhos, como é que eu vou olhar aquilo como parte desse propósito soberano de um Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e para o nosso bem, E então oramos por aqueles que roubaram o carro e pedimos que Deus derramasse do conhecimento deles sobre aquelas pessoas. Eu preciso saber o que eu vou fazer quando eu for ofendido. Como é que eu vou levar isso para casa? E de que maneira eu vou comunicar isso para a família? E como é que eu vou comunicar isso amanhã? E depois de amanhã? E no mês que vem? E no ano que vem? E certamente você vai ter aqui um reforço muito grande desse papel num dos nossos livros. Um livro escrito por um pastor, um ministro presbiteriano que eu conheci numa das conversas e que nós tivemos numa das idas minhas para os Estados Unidos, para uma das conferências, um senhor muito bondoso, um avô, e ele escreveu um livro, que nós traduzimos aqui por Conversas de Pais com os Seus Filhos. E ele começou a dizer: sabe qual foi grande parte da influência que nós tivemos sobre os nossos filhos? Não foram nas reuniões formais. Grande parte da influência foi na informalidade da vida, na dinâmica da casa. Quando nós andávamos com eles, e um dia, ele dá um exemplo logo no começo do livro: um pai saiu com o filho para jogar golfe, ou traduzimos por futebol,
Ninguém joga golfe aqui no Brasil, mas ele disse, quando chegamos perto do campo, estava chovendo e eu olhei para aquilo e disse, ô chuva maldita. E o filho estava do lado. E o filho disse, pai, por que a chuva é maldita? Ele vai ter que explicar por que ela é maldita. E ele disse, naquele momento me veio um negócio. O Senhor Jesus acalmou a tempestade. Ele abrandou os ventos no lago. Ele acalmou as ondas violentas que batiam contra um barco. Ele controla as forças da natureza e Ele controla a chuva, sol e todos os tempos. Eu estou dizendo que a chuva é maldita? Então, o que Ele está dizendo? Muito da influência de um pai está na maneira como Ele vai colocar as grandes verdades acerca de quem Deus é e de quem nós somos para os filhos. E seguramente isso vai acontecer de maneira formal, sem dúvida, mas muitas vezes Ele vai sair da igreja com a informação recebida numa reunião formal como a nossa, mas Ele vai ouvir e ver os exemplos aplicados na informalidade da vida. Mas se isso por si já é difícil de compreender, eu queria que você compreendesse a outra dificuldade que eu quero dizer para você aqui. De que maneira eu posso prover para uma pessoa que me ofendeu? Quando foi levado para a igreja essa questão, nós dissemos, mandaram uma revista, não era a revista, em meu nome, eu jamais faria isso, queria dizer isso para os irmãos. 2 irmãos disseram, será que não? O que eu vou fazer com eles? Então, na minha mente está, é o Senhor quem permite isso. E isso gerencia a minha vida. Mas aí eu fui estudar um outro personagem. E esse personagem aparece lá em Gênesis, o final já da história, resumindo aqui para o nosso tempo. Ele aparece em Gênesis 45. E nesse sentido, quando eu estou lendo sobre esse personagem, eu estou olhando para a história e estou vendo aquele moço, o que ele passou. Uma vez dando aula em Palavra da Vida para uma classe de 100 alunos, grande parte deles empresários e administradores. Eu contei a história de José para eles em detalhes como se fosse meu amigo. Eu disse, esse moço aqui, mudei algumas coisas só para efeito de aula, e disse para eles, esse moço aqui passou por isso, qual o futuro dele? Todos disseram, vai ser um péssimo elemento, traumatizado, um trombadinha da vida, uma pessoa alienada da sociedade, um pária. Eu disse, então, esse foi José. A classe ficou muda. Eu disse, sabe com quantos anos José foi entregue para aquele grupo que levou José para o Egito? Dos 17 anos, diz a Escritura, até quando o governador o chama, ele tinha 30. Nós estamos falando de que esse moço comeu o pão que o diabo amassou por 13 anos. Coloque-se no lugar dele. Ele sai de manhãzinha de casa, abraçado pelo pai que o amava. Ele não volta para casa. Ele é vendido como escravo. Coloque-se no lugar dele. Volte naquele tempo. Coloque-se no lugar dele. E então aquele moço teve a sua liberdade privada. Ele sai da família e ele vai embora preso. Ele não olha para os seus irmãos e diz, oi queridos, eu vou lá, eu sei que eu estou sofrendo. Não, é um processo na vida dele. Quando Deus quer fazer um carvalho, demora 100 anos, um pé de tomate 3 meses, está tudo jóia. Quando Deus quer forjar o indivíduo para que ele tenha um caráter de líder, ele precisa passar por algumas coisas, e esse homem seria muito importante. Mas sem dúvida, num dado momento, ele vai para a casa de um homem e ele é traído por uma mulher desleal. E ele é preso, e ele é esquecido por um homem que ele ajuda, por pelo menos 2 anos dentro da prisão. Você acha isso pouco? E então,
de repente ele olha para a sua família e ele poderia dizer: agora eu tenho a faca, o queijo, a tábua, eu tenho tudo na mão, eu posso fazer exatamente o que eu quiser fazer e vocês vão pagar caro pelo que vocês fizeram. Como é que eu comunico para os meus filhos um legado de um perdão que Deus faz conosco? E então o texto me diz que José ilustra o amor perdoador de Deus, quando Ele não só perdoa, e eu preciso definir com você o que isso é, mas também Ele faz provisão para os seus irmãos. E Ele andava na mesma velocidade que eu estava querendo aprender com Ele. E Ele diz, verso 3, eu sou José, e o papai, quando ele se dá a conhecer para os seus irmãos, depois de ter chorado muito. E ele se dá a conhecer e ele chora alto que fora da casa se ouve, ele chora muito. E então ele vê os seus irmãos e chama para perto, e ele diz: eu sou José. E seus irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados. 45:3 de Gênesis. E disse José a seus irmãos: eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Bom, de alguma maneira eu estou lembrando aqui que perdão não é esquecimento, porque ele está lembrando do que aconteceu. E ele está dizendo: vocês me venderam para o Egito. Agora, pois, naquele momento, não vos entristeçais e não vos irriteis contra vós mesmos. Queridos, verdade? Verdade? Você tem parentes com os quais você tem problema? Como é que você administra isso em família? De que maneira você comunica para a sua família que existe um Deus que perdoa pecados e faz mais por eles, faz alguma coisa mais por eles? Não vos irriteis, por me haverdes vendido para aqui, porque Deus me enviou adiante de vós, e a consciência dele sabe quem estava comigo lá no poço, quando eu fui jogado lá? Deus estava lá, e foi Deus que me enviou adiante de vós. Isso permeia toda a Escritura, e ele está olhando para a ofensa que ele recebeu, que estragou, contribuiu para forjar o caráter de um líder piedoso, por 13 anos. E aquele moço deveria aprender a lidar com aquilo. Lembre-se, ele foi preso aos 17. Nós chamamos hoje os nossos filhos de 17 de ainda é uma criança, não é? Já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, repete. E verso 8, não fostes vós que me enviastes, sim, Deus que me enviou adiante de vós. Terceira vez que ele repete, ele quer deixar isso bem claro para aqueles que foram seus ofensores. E então eu preciso administrar isso de alguma maneira, e eu estou diante dos meus filhos. E com o passar do tempo, essa motivação perdoadora vai calando fundo, enfim. Olha só o que acontece no capítulo 50. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, verso 18, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Na verdade, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazerdes como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E sabe o que ele fez com os seus ofensores? Consolou e lhes falou ao coração. Estamos prontos para isso? Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. É por isso que nós precisamos da graça. E é por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas também é preciso uma decisão. E sem dúvida alguma, o perdão bíblico é capaz de não só entender a ofensa como sendo parte do processo de Deus, como um instrumento de Deus na vida, mas é também a oportunidade para eu poder prover para a vida, quando e se possível, dos meus ofensores. Como é que eu vou lidar com aqueles irmãos que disseram: será que não?
E então eu tenho 2 exemplos aqui, e serão os únicos 2 exemplos nossos dessa noite, que já é bastante, não é? E então eu estou olhando para eles e estou pensando como é que eu vou fazer com esses irmãos. E então eu estou amando esses irmãos. E um deles teve um problema muito sério de saúde. Quem foi levá-lo ao hospital e o acompanhou? Meu filho e minha família. Depois ele teve mais problema de saúde. Quem o acompanhou e tem acompanhado? Meus filhos e minha família. E eu preciso decidir no meu coração que aquilo, uma coisa passada, não domina o meu coração como um ídolo funcional, não é? E seguramente eu preciso definir perdão antes de nós sairmos daqui nessa noite. Nós temos que olhar para esses 2 exemplos, pelo menos. Eu só estou dando 2 exemplos de homens que enxergaram a ofensa como proveniente ou de alguma forma permitida pelo próprio Deus. E um deles disse: eu não vou te matar, e o outro disse: eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. O que eu posso fazer por alguém que me ofende? De que maneira eu posso retribuir ou de alguma forma prover para alguma necessidade daquelas pessoas que me ofendem? E esse é um desafio na igreja contemporânea, porque nós vivemos tempos de direitos pessoais exacerbados, aonde nós estamos exigindo os nossos direitos em todo momento e não permito que aconteça nada que me ofenda ou alguém fale alguma coisa a meu respeito, enfim. Minha filha é pedagoga e ela é uma mulher que trabalhou com uma escola de classe média alta durante mais de 15 anos da vida dela. E muitas vezes ela foi agredida por pais. E numa delas ela falou para um pai de um problema de um filho que jogou uma pedra na porta da sala de aula. Quebrou a porta inteira. E ela fez uma menção à mãe dizendo: o seu filho foi agressivo, quase machucou um coleguinha. E eu estou comunicando isso para a senhora. E a mãe manda uma carta para a escola dizendo: a professora não tem habilidade para lidar com a idiosincrasia, as características pessoais das crianças. E reclamou com a coordenação e reclamou com a direção. Não mexa com meu filho que jogou uma pedra na porta e quebrou a pedra e quebrou a porta. Deve ter acontecido alguma coisa para ele ter feito isso. A professora não entende. E então ela volta para casa e diz: pai, fiz a coisa errada. Onde eu errei? E nós dissemos para ela: você não errou, filha, você fez a coisa certa. É isso que deve acontecer no trabalho. E quantas vezes? Quantas? Ela voltou para casa em lágrimas, muitas vezes. Porque ela buscou o maior bem de um aluno. E o pai não buscou. O pai trabalhou para manter o filho naquilo que ele sempre foi. E ela disse: pai, não é justo o que eles falam? É isso. Essa é a vida. E eu preciso tomar uma decisão. E depois de tanto tempo, então, na família se assume a um Deus gerindo um plano perfeito. E eu preciso tomar uma decisão. Há algo que eu posso fazer por aquele que me ofendeu, como José fez com os seus irmãos? Há algo que eu possa fazer por essa família, minha família? E então, se é que eu posso dizer para você uma ofensa preliminar, uma definição preliminar, eu diria para você que se eu pudesse definir perdão para você em algumas poucas palavras, eu diria que é uma decisão. Do quê? Se você estiver esperando o seu coração assentar para perdoar alguém, esquece, isso nunca vai acontecer, vai ferver mais e mais e mais. Perdão nada tem a ver com emoção, é uma decisão. E então nós estamos levando os filhos a fazerem essa decisão. Um deles deu um croque na cabeça do meu filho e tomou o lanche dele. Então, como é que eu vou ensinar meu filho essa lição de José?
Amanhã você vai pegar um lanche, vai levar um lanche com uma Coca-Cola junto, seu e para ele. E vocês vão repartir, você vai dizer, não precisa me tomar, eu quero dar para você. Eu trouxe para você. Esse moço ficou amigo do meu filho, frequentou a nossa casa posteriormente. São maneiras de eu olhar para aquilo que eu vou ter na minha casa e de como é que eu vou ensinar na dinâmica da família, perdoar segundo o nosso Senhor. A decisão de não mais levantar a ofensa, uma vez tomada a decisão, nunca mais eu me aproximo do ofensor e vou dizer para ele, você lembra daquilo? Nunca mais. Bem como não vou alimentar a minha mente. Quando o pensamento vier, eu vou dizer, Senhor, é uma decisão tomada, eu não quero alimentar meu coração com isso. Trazendo continuamente à memória detalhes ou aspectos dessa coisa, com o propósito de manter em evidência a culpa dele. É a decisão de não mais levantar a ofensa perante o ofensor, perante Deus, perante eu mesmo, com o propósito de manter o ofensor com a sua culpa, dizendo para ele o tempo todo, olha o que você fez, com o propósito de vingança, ou ainda com o propósito de obter vantagem, dizendo, uma vez que você fez, então, e aí ele coloca a sua possível vantagem. E certamente isso foi o que Davi fez, isso foi o que José fez. Num dado momento ele disse, esqueçam, vocês fizeram, eu sei o que vocês fizeram, mas ele nunca disse com o propósito de manter o pecado em evidência, de vingança e de obter vantagem. Em nenhum momento ele fez com esse propósito. E eu posso citar coisas hoje pedagogicamente sem que isso tenha qualquer peso emocional na nossa vida. E sem dúvida alguma você tem um desafio nesse nosso Família em Foco. O desafio é quais são as ofensas mais difíceis que eu tenho que lidar ou tenho lidado. Quais são elas? Quem são as pessoas? E agora eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei bem o que fazer. Você tem pastores e presbíteros em sua igreja que vão ajudá-lo nessa direção. E sem dúvida alguma você pode treinar a próxima geração e passar para a próxima geração um legado de como eu posso ser perdoador em meio a uma ofensa, e mais do que isso, como nós podemos contribuir para o bem dessa pessoa a despeito do que ele possa ter feito comigo ou com você. E essa é uma situação que nós temos vivido o tempo todo em família, Mas isso é a minha. Você precisa tomar uma decisão que vai fazer com a sua. E certamente Deus te colocou como uma influência, por isso que nós começamos por ali. Deus te colocou como uma influência, a maior influência e primeira e maior influência na vida de seus filhos. Na vida de seus filhos. E certamente isso vai significar uma mudança, não só de comportamento, mas das motivações pelos quais os filhos agem do jeito que eles agem, fazem do jeito que eles fazem, enfim. Um baita desafio, né? Um baita desafio. Eu poderia continuar aqui, mas eu tenho que rodar mais 1 hora e pouquinho, não vou fazer com o entendimento de que você trabalhou o dia inteiro e está cansado e precisa descansar. Mas certamente nós podemos sair daqui com um propósito bastante claro. Quais são aquelas ofensas que estão na minha mente o tempo todo? Quem são os ofensores? Estão na minha mente o tempo todo. Procure os seus pastores e presbíteros. Procure os seus líderes. Eles ajudarão você a lidar com isso. Mas lembre-se de Davi, lembre-se de José e lembre-se da definição. Não vou levantar mais a ofensa perante o ofensor. Não vou trazer a minha memória, não vou trazer detalhes, não vou ficar repetindo,
Não vou levantar isso perante outros, com o propósito de manter a culpa do ofensor em evidência, obter vantagem ou propósito de vingança. Que Deus derrame graça na nossa igreja, nesta igreja, para que ela seja uma igreja que exale esse bom perfume de Cristo, indo contra uma maré enorme que diz: reivindique e rebata. Havia na camiseta de um dos assessores de um dos nossos presidentes uma expressão: bateu, alguns se lembram, não é? Bateu, levou. Bateu, levou. Não, essa não é a expressão da nossa camiseta. A nossa camiseta é: bateu, perdoou, investiu, de alguma forma proveu. Agora, nós estamos falando aqui de coisas tão difíceis. Pense num abuso, pense numa traição. Mas certamente isso vai fazer com que a nossa vida seja consolada e o nosso Deus se agrade de nós. Isso treina a nossa motivação, propósitos. Isso treina os nossos filhos. E essa geração recebe um legado inegável de como lidar com determinadas e duras situações na vida.